sem acordo neste momento pela renovação do atacante Bruno Henrique. É uma vergonha, de fato, a irresponsabilidade dessa diretoria do Flamengo. O Bruno Henrique está prestes a deixar o mais querido do Brasil. Henrique, será que o empresário de jogador não está fazendo jogo duro para fechar a negociação de Bruno Henrique com o Flamengo? Olha só, hein? Empresário de Bruno Henrique diz sofrer ameaças de torcedores do Flamengo. Torcedores entendem que ele está dificultando a negociação com o Flamengo. O Palmeiras tem uma proposta enviada para o Bruno Henrique. Neste momento o Bruno Henrique tem essa proposta em mão de 2 milhões de reais por mês de salário, mais 3 anos de contratos. O Flamengo finalizou mais uma reunião com o empresário do Bruno Henrique, mas sem acordo. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo o goleiro Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, reserva de Cássio. Será que realmente existe alguma possibilidade de o goleiro reforçar o mais querido Brasil na próxima temporada? O comentarista Neto cravou que o goleiro será contratado pelo Flamengo a partir de 2024. Vou falar também sobre jogos das seleções do Uruguai, Chile e Brasil, porque o Flamengo aí tem representantes nessas seleções, como, por exemplo, o Gerson na seleção brasileira, tem o Arrascaeta na seleção uruguaia e também o Eric Pulgar na seleção do Chile. Jogam hoje, a gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre o terceiro treino do Flamengo com horário aí alterado. O Tite já bateu o martelo, já conversou com os atletas e alterou, mudou o horário do treino no CT do Ninho do Urubu. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, dá essa moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Hoje já começa, é claro, falando sobre o treino do Flamengo, né? Daqui a pouco o elenco do Flamengo se apresenta novamente ao CT do Ninho do Urubu para mais um treino, o terceiro treino consecutivo sob aí, né, a presença do técnico Tite. Tite aí realizando a sua terceira atividade como novo técnico do Flamengo. Lembrando, hein, que o Tite, né, alterou o horário do treino desde esta última quarta-feira. Treinos que vinham acontecendo nos horários das 9 horas da manhã, por volta das 8, 9 horas da manhã, 10 horas, agora passou para as 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Lembrando que a próxima partida do Flamengo será só no próximo dia 19, na próxima quinta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse jogo é o jogo que marca a estreia do técnico Tite à beira do gramado, em jogo oficial como treinador do mais querido do Brasil. Bom, vamos torcer para dar tudo certo e vamos seguir focado, né? Treinar aí bastante aí para poder realmente fazer uma reta final de Campeonato Brasileiro. O Tite, que ainda segue muito otimista pelo título do Brasileirão, Tite aí não vai descartar, né? Tite vai para cima e vai querer conquistar esse título do Campeonato Brasileiro, e isso é muito importante, né? Não só a conquista do título, mas também a vaga garantida direta já para a Copa Libertadores da América de 2024. Por se falar em jogos, olha só, hein? Seleções como Uruguai, Chile e Brasil jogam hoje. Hoje o Flamengo terá representantes nas seleções do Uruguai, do Chile e do Brasil. Isso porque o Arrascaeta defende as cores da seleção uruguaia, Eric Pulgar defendendo as cores da seleção do Chile e Gerson defendendo as cores da seleção brasileira. Colômbia e Uruguai se enfrentam às 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Chile e Peru às 21 horas. E Brasil e Venezuela às 21h30, nesta quinta-feira. Lembrando que são jogos amistosos eliminatórios aí para a Copa do Mundo de 2026. Lembrando também que o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, a princípio deve começar aí com gesto no banco de reservas, né? Porque basicamente ele já preparou o time para enfrentar a Venezuela logo mais às 21h30, que são eles:
Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior e Richarlison. Tá aí, o time preparado pelo técnico Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira. Beleza? Então o Gerson aí deve começar no banco de reservas, mas quem sabe aí ganha oportunidade no segundo tempo. É uma substituição, o Gerson pode entrar aí, defendendo as cores da seleção brasileira. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o atacante Bruno Henrique, meus amigos, porque é o seguinte: o Flamengo finalizou mais uma reunião com o empresário Denis Ricardo na última terça-feira para tentar realmente dar mais um passo importante pela renovação do atacante Bruno Henrique. Antes de falar sobre a situação, olha só, quando eu falo em passo importante, mano, o Flamengo é muita enrolação. É muita enrolação, não só para contratar jogadores para chegar para reforçar o Flamengo, como também para renovar contratos de alguns atletas dentro do elenco. E com essa demora, o Flamengo vai dando brecha para os adversários. O Flamengo vai dando brecha principalmente para o Palmeiras. Neste momento, Flamengo e empresário de jogador segue sem acordo pela renovação de Bruno Henrique. A princípio, o Flamengo sinalizou com uma proposta de 1 ano de extensão de contrato para o atacante Bruno Henrique. O empresário do atleta quer 3 anos de contratos e uma valorização salarial. O Flamengo, neste momento, e o Denis Ricardo, que é o empresário de Bruno Henrique, estão travados com as negociações. A situação é essa aí, Palmeiras já apresentou uma proposta oficial pelo Bruno Henrique. Proposta essa que foi trazida com exclusividade pelo portal Coluna do Flamengo. Proposta de 2 milhões de reais de salário para o Bruno Henrique, com um contrato de 3 temporadas. Olha só, em contrato de 3 temporadas. O Flamengo está dando mole. A Leila Pereira, o Abel Ferreira, vem com tudo para levar Bruno Henrique. Agora, do outro lado, o empresário de Bruno Henrique diz sofrer ameaças por parte de torcedores do Flamengo. Os torcedores entendem aí no momento que realmente o Denis está dificultando a permanência de Bruno Henrique no Flamengo. O empresário do jogador é o principal imbróglio, eu posso falar assim, neste momento da renovação. E com isso, ele diz que sofreu aí, ameaças de alguns torcedores nas redes sociais, na web, devido à situação das negociações da renovação de contrato de Bruno Henrique. O que você acha sobre essa situação? Agora, em relação ao técnico Tite, o Tite já mandou real. O Tite já pediu à diretoria do Flamengo a manutenção do atacante Bruno Henrique. O Tite é fã do trabalho de Bruno Henrique. Inclusive o Tite já trabalhou com o Bruno Henrique, já convocou o Bruno Henrique para a seleção brasileira, E com isso, o Bruno Henrique segue aí, posso dizer assim, nesse joga para um lado e joga para outro. O Tite quer a manutenção do Bruno Henrique e agora vamos aguardar qual será a posição da diretoria do Flamengo para realmente bater o martelo pela renovação do atacante Bruno Henrique. Se depender dos jogadores, informações que temos é essa. Se depender do jogador, o jogador dá prioridade neste momento ao Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que a situação envolvendo a única questão neste momento é a extensão de contrato, 3 anos de contrato com uma valorização salarial. O Flamengo chegou até a concordar com 2 anos, mas até o momento a gente vai seguir aí focado, vendo o que vai dar aí. Tite quer o Bruno Henrique para a próxima temporada. O staff de jogador quer 3 anos de contrato, mais uma valorização salarial. O Palmeiras chega realmente aí com tudo. Será que realmente o Flamengo vai deixar o Bruno Henrique escapar? Vai deixar o Bruno Henrique reforçar um rival direto nas principais competições para a próxima temporada, que é o Palmeiras? Então fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação do atacante Bruno Henrique. Agora, situação envolvendo a reformulação do Flamengo. Essa é uma grande peça que o Flamengo precisa ter. É o Bruno Henrique para 2024.
Mas em relação a outros atletas, olha só a informação que o Neto trouxe em relação ao goleiro Carlos Miguel, reserva do Cássio no Corinthians. O Neto, no programa Donos da Bola, ele trouxe a informação que o Carlos Miguel está vindo para o Flamengo. O goleiro reserva do Corinthians, por sinal, o Gilmar Veloz é o empresário dele e do Tite também. Isso é uma pequena coincidência. É um goleiraço, disse Neto durante o programa Donos da Bola na TV Bandeirante. Então, assim, existe, Henrique, alguma negociação, de fato, aí, algum interesse do Flamengo no goleiro Carlos Miguel? Gente, olha só, até o momento, de coração que eu falo para vocês, a gente buscou detalhes, buscou informações sobre a situação envolvendo Carlos Miguel. O Flamengo sondou o jogador, mas proposta oficial plantada na mesa ainda não existe, tá? Não existe. Sondar é normal. O Flamengo sonda jogador do Atlético, sonda jogador do São Paulo, sonda jogador do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, sonda jogador de qualquer time. Agora, contratar é outros 500, né? A gente sabe disso aí. Já em relação à meta rubro-negra, a gente sabe que o goleiro Santos, se chegar uma proposta na mesa do Flamengo que seja vantajosa tanto para o goleiro Santos como também para o Flamengo não vai dificultar a saída do Santos, tá, gente? Lembrando que o Santos ainda tem contrato com o Flamengo até 2025, mas perdeu realmente aí espaço, né? Não vem tendo tantas oportunidades neste momento. A gente vai realmente aguardar como vai ser daqui para frente com o técnico Tite. Até porque o Santos, quando estava no Atlético Paranaense, foi até convocado para a seleção brasileira. Então a gente vai aguardar o que deve acontecer, né? Se o Santos consegue dar uma reviravolta, dar a volta por cima aí, com a chegada do Tite, e pode continuar. Então não existe nada ainda do Flamengo estar contratando nenhum goleiro, tá? Apenas aí uma sugestão do Neto, e apenas o Flamengo fez algumas sondagens por alguns jogadores, e esses jogadores, inclusive, está o nome do Carlos Miguel. Mas não existe absolutamente nada nesse exato momento. A gente está focado na situação do Bruno Henrique. A torcida do Flamengo, eu acho que não existe nenhum torcedor que pense ao contrário. Neste momento, o Bruno Henrique tem que renovar com o Flamengo. E fim de papo. E fim de papo. Situação do Everton Ribeiro, o Flamengo segue otimista pela continuidade do Everton Ribeiro, pela renovação do jogador, a manutenção do jogador para a próxima temporada. Só que o Flamengo também ainda não chegou a mexer os pauzinhos. O Flamengo não chegou a abrir conversas com o staff do jogador. O jogador já deixou isso claro, que não existe nenhuma conversa, mas segue aí trabalhando firme e vai dar tudo certo aí, a gente acredita, beleza? A gente vai ficando por aqui, mas logo logo eu volto com mais informações, nosso Megão queridão. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, principalmente sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique, beleza? Vou ficando por aqui, logo logo a gente volta com mais informações, nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fico com Deus, até a próxima, saudações rubro-negro.